Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Autorretrato. Você já parou para acompanhar o trabalho de uma dona de casa? Arruma, varre, faz a comida, lava a louça, lava a roupa, não deixa faltar nada e vai dormir super cansada. Para amanhã começar tudo de novo. As donas de casa são especialistas em economia doméstica. Sabem quanto custa desperdiçar cada centavo. E por tudo isso, elas deviam ser respeitadíssimas, mas nem sempre são valorizadas por aí. E não é que na década de 70, uma dona de casa decidiu ser ouvida, reivindicar melhorias para o bairro. E aí, do movimento para a política foi um pulo. Eu estou falando da nossa entrevistada de hoje, a deputada Ana do Carmo, do PT. E ela conta, a partir de agora, pra gente, como é que faz para manter a simplicidade e os pés no chão. Muito obrigada pela presença aqui no Autorretrato, deputada. É um prazer. Prazer é meu, eu que te agradeço e estou toda à disposição. É uma história de superação surpreendente, porque eu falei da parte da dona de casa, mas tem também a parte de ser empregada doméstica. É uma batalha, viu? Porque, na verdade, eu tive um grande período da minha vida que além de dona de casa, ter 2 filhos naquela época, quando ainda não era vereadora, pequenos, né? E também trabalhava de diarista, então era dupla jornada, Que né? jornada era essa? E tinha a luta com os movimentos, né? Que as reuniões eram sempre à noite, às vezes eu chegava bem tarde, ainda tinha que, às vezes, preparar almoço para o outro dia, lavar algumas roupas. Ainda tinha essas demandas isso a gente também, sabe né? como que é, né? Esse trabalho de casa que não acaba entendeu? nunca. Dona de casa tem sempre dupla jornada mesmo, não verdade, tem jeito, ou às né? vezes tripla, né? É. Mas a senhora nasceu em Minas, é isso? Nasci em Minas, em Guaraciaba, distrito de Ponte Nova, né? Porque Guaraciaba é uma cidade tão pequena que ela não tem comarca, né? A comarca é Ponte Nova. E aí, a mineira veio para São Paulo com quantos anos? Mineirinha, né? Bem pequena. Cheguei em São Bernardo com 10 anos de idade, né? E a minha irmã mais velha, nós somos em 11 irmãos. Nossa! Né? Como é que chamam os pais da senhora? Maria, Joana e Manuel, né? São falecidos. Ah, já faleceram. E a minha irmã mais velha casou, veio, e eu já trabalhava, com 7 anos, a gente foi trabalhar na roça, né? Então, e a gente não tinha terra, então a gente trabalhava de ameia. E aí, o serviço muito puxado, aí quando a minha irmã veio, eu falei para minha mãe um dia, mãe, a senhora vai deixar eu ir para São Paulo. E foi um susto, né? Ela não queria que viesse de jeito nenhum, não. Aí eu falei, mas mãe, eu não aguento mais trabalhar na roça, eu vou para São Paulo e vou levar vocês para São Paulo. A senhora era muito pequena, muito 7 pequena, anos. 10. Foi com 10. E com 7 já trabalhava, já na roça. A primeira semana que eu fui para uma sala de aula, quando eu completei 7 anos, aconteceu um fato muito grave na nossa vida, porque meu pai é agricultor e trabalhando na terra dos outros, de meeiros. Uma cobra mordeu a perna dele. E dessa mordida dessa cobra, ele veio ter a perna amputada. E muito rentinha aqui em cima e tudo mais. Então, a gente teve que ir para a roça, né? Sair da escola para ir trabalhar, porque senão não conseguia plantar o milho, o arroz, o feijão para se alimentar no ano seguinte, né? Então, eu fui para a roça. E aí, foi nesse período que a minha irmã casou, veio para São Paulo. Quando tinha um ano e pouco que ela estava aqui, eu vim também. Quer dizer, a lembrança da infância não era, então, uma infância de brincadeira? Não. Era de trabalho, de ajudar o pai de luta, isso. De necessidade? De necessidade mesmo. De passar fome, assim? Não fome, mas assim, você não comia aquilo que você tinha vontade de comer, né? Que uma criança tem. Porque, um exemplo, arroz naquela época era muito difícil, né? Então, assim, você não tinha as mesmas coisas que, né? Não tinha fartura. Não tinha fartura. Naquela época, as crianças assim, o que tinha na época não era Danone, Yakult, mas era pão, exemplo, comer bolacha, né?
ter quitanda, a gente falava quitanda, né, em casa para comer, que é biscoito, rosquinha. Ainda mais em Minas, né? Pois é, então, e você acabava não tendo, porque as condições não permitiam comer queijo, tomar leite, não tinha, né? Então, foram essas as dificuldades, né? Quer dizer, não foi fácil desde o começo? Desde o começo. Mas diante de tudo que passou, um agradecimento muito grande que eu tenho, todos os dias, é a Deus. Porque quando eu saí de lá, minha mãe muito doente também, eu dizia, eu vou levar vocês para São Paulo, e Deus me permitiu que eu fizesse isso. Eles vieram? Né? Vieram, e sem a política, né? E a minha irmã, acabou meu cunhado comprando um terreno, que é no bairro Ferrazópolis, aí eles me deram um pedacinho para fazer um barraco, aí eles me ajudaram, eu construí o barraco e trouxe mãe e pai para cá. Então, e mãe tinha tuberculose, precisava de tratamento. Aí nessa época eu já estava trabalhando na Martini Rossi, aí pus eles meu dependente. Naquela época quem era... Pôde cuidar deles. Pois é, quem trabalhava registrado, quem a gente pusesse como dependente tinha direito à assistência médica, né? Naquela época era bem diferente de hoje. Então os atendimentos eram na Previdência Social, eu não me esqueço disso. Então, assim, eu pus eles meus dependentes, então depois fui trabalhar na Brastemp. Então, assim, eu me orgulho muito e agradeço muito a Deus, porque o que eles sofreram, você imagine só, uma pessoa, uma mulher, dar à luz a 11 filhos na roça, em casa. Não, Dona Maria com Joana, parteira, né? Mesmo. Então, assim... E trabalhando, né? E trabalhando. Imagino que não tinha uma folga ali, nenhum não tinha uma dia folga. Então, assim, um orgulho muito grande, né? Então, um agradecimento muito para Deus, porque só Ele para dar tanta força, assim. Quando o dia que ela morreu, quando eu olhava as mãos dela, eu dizia assim, meu Deus, que essas mãos já trabalhou muito, já lutou muito. Criar 11 filhos não é brincadeira, na roça, né? Carregando lenha nas costas, água, lavando roupa no corgos, né? Tinha água encanada, não tinha nada, né? Mas eles foram um grande exemplo, porque não tinha fartura, mas tinha exemplo, tinha amor, tinha união, os irmãos. Aí eu pensava assim, meu Deus, essas mãos nunca encostou a mão em nenhum filho, né? Que ela nunca deu um tapa em nós. Para bater, a senhora fala. Então, eu pensava assim, meu Deus. Eu tenho obrigação de seguir em frente. Eu tenho obrigação de ter Deus e fazer o que é certo. Bom, mas aí a senhora chegou com 10 anos, uma criança aqui, e foi morar onde? Fui morar com a minha irmã no Ferrazópolis. E já foi trabalhar? E já fui trabalhar. Na mesma semana, eu cheguei no domingo, na mesma semana eu já comecei a trabalhar. E trabalhar onde? Trabalhei numa casa na rua Frei Gaspar, em São Bernardo do Campo, numa esquina, onde hoje é uma loja de motos, de uma família japonesa. E eles foram muito acolhedor também, entendeu? Me ajudaram muito. Então, assim, eram 3 moças, elas tinham os pais, uma era cabeleireira, a outra era costureira e uma delas trabalhava na TEB, auxiliar, trabalhava na parte administrativa, né? Então, assim, elas me ajudaram muito. Então, assim... Mas na sua cabeça de criança, devia ser difícil entender tudo isso, mas a minha patroa fez um avental para mim, de bolso, ela colocava bala no meu bolso, doce, sabe? Não era aquelas patroas que não dava comida para empregada, porque naquela época era bem assim, né? Empregada comia resto de comida, empregada era muito... Não tinha direito nenhum, não tinha direito nenhum. Se até hoje não respeito, Pois é, mulher não trabalhava em fábrica. Era pouquíssimas que trabalhavam, fábricas que pegavam, e aquelas fábricas que contratavam mulher, era para auxiliar de escritório, né? E era pouquíssima, chão de fábrica, nem pensar. Então, quer dizer, o emprego em casa de família era muito procurado, né? E o estudo fazia falta? Fazia falta de ir pro colégio? Fazia muita falta. Fazia muita falta. E quando eu completei 18 anos, foi que eu tive a oportunidade de estudar. A senhora esperou dos 7 aos 18 para voltar para a sala de aula. Para alfabetizar. Poxa vida. E ali na casa da família, onde a senhora era a empregada, mesmo sendo super bem tratada, a senhora não escrevia nada, não lia nada? Não, eu já escrevia, eu já escrevia, conseguia. Já sabia fazer meu nome, já sabia números, né?
Então, assim, já sabia alguma coisa, mas não era 100% alfabetizada, mas já sabia algumas coisas. E aí foi crescendo no bairro, que a senhora conhece muito bem, né? Muito bem. Por isso que lutou por cada melhoria. O bairro foi crescendo, quando eu cheguei o bairro era pequenininho, né? Ele foi crescendo muito. Ferrazópolis. O bairro tinha um parquinho, né? Chamava Parquinho na época, que é EMEI. Tem ainda até hoje, uma escola do estado, que é a Luísa Colasso, onde eu estudei. E não tinha igreja, nem evangélica, nem católica. As missas eram celebradas numa sala de aula, né? Então, assim, eu participei de todas essas lutas para comprar o terreno, para construir a igreja, tudo isso. Mas onde é que mudou essa chave de criança para uma jovem consciente do que precisava melhorar ali, naquele ambiente que a senhora cresceu? Pois é, então, eu vejo assim como um acontecimento assim, bem assim, normal, porque, quando eu digo normal, assim, porque não tinha política, não era de nenhum partido. Não teve alguém que trouxe? Não, como costuma acontecer? Foi eu, mais algumas mulheres conhecidas, assim, que moravam no bairro, algumas moram até hoje, né? Que a gente falava assim, não, vamos fazer alguma coisa para colocar água e luz, esgoto e iluminação aqui nessas ruas. Mas é o mais legítimo jeito de participar. De participar. Vamos fazer alguma coisa para construir uma escola, né? Porque a região cresceu muito. Então, assim que a gente começou. E através dessa luta, a região como um todo foi crescendo com ocupação. E aí as pessoas vieram me procurar. Olha, a gente veio aqui porque você conseguiu água para aqui. A gente quer que você nos ajuda, tal. Esse que é o bairro, deputada? Ah, isso mesmo. Olha ele aí. É esse mesmo que é o bairro, então. Cresceu muito. E aí eu falava para elas assim, vamos sim, vocês topam? Aí a gente fazia as reuniões, aí eu dizia, olha, não é fácil. A gente não vai conseguir que aconteça nada na primeira semana. Se vocês toparem andar muito de a pé, a ter que pedir carona... Ouvir muito não. Pedir muita carona nos ônibus, a gente vai, porque eu não tenho telefone, não tenho dinheiro, vocês também não têm. E aí a gente começamos a luta, né? Então, a gente conseguiu muita coisa para a nossa região. A senhora se tornou uma líder natural ali. Então, primeiro líder do bairro... Foi Ana do Carmo, de fato. Foi Ana do Carmo. De fato. E nessa época, Ana do Carmo já era mãe de família também? Era, eu já tinha meus dois filhos. Já tinha aparecido o seu José aí na história? Já eu tinha acho que eu pulei essa parte. Onde é que o seu José estava nessa história? O seu José, ele trabalhou comigo na Martini, né? Então, a gente se conheceu que é uma fábrica. Lá. E aí, eu conheci ele com 18 anos, logo quando eu entrei. Que de empregada doméstica a senhora foi ser operária? Operária. E aí a gente casou, eu tinha 21 anos de idade, né? Aí com 23 ganhei o Alain, né? E depois veio a Vanessinha. É o seu José? É o seu José. E essas meninas lindas? Essas meninas são minhas duas filhas. A Vanessa e a Ana Paula. A Vanessa e a Ana Paula. E Paula. qual que é qual? Peraí, a Vanessa é a morena? É a morena, é a morena. E a Ana Paula é a Paula branquinha. É a que está do lado da senhora. Isso. E são 3, né? São o Alain 3. Que não tá na o foto Alain que aí. não está na foto. E aí, família para cuidar, trabalho fora, líder do bairro. E eu ia perguntar uma coisa do seu José. Quando a senhora contou essa história difícil para ele ficou meio assustado, meio impressionado? Ou ele já vinha também de uma... Não, ele veio A vida dele foi mais fácil? Ele veio de uma família humilde, mas muito mais fácil do que a minha. Já daqui da cidade? Ela é de São Paulo mesmo, do interior, mas eles já eram pessoas que já tinham terra, ele não passou as necessidades que eu passei, os pais dele não teve as mesmas dificuldades que os meus, né? E às vezes ele não entendia algumas coisas que eu queria fazer, entendeu? Tipo naqueles momentos, assim? né? Então, um exemplo, quando ele saiu da Martini, que ele entrou na Mercedes para trabalhar, ele foi operário da Mercedes também, ele é aposentado da Mercedes. E ele dizia o seguinte, agora eu arrumei um emprego melhor, nós vamos alugar uma casa boa. E eu dizia, não, nós vamos comprar um terreninho aqui no Ferrazópolis. Não quero sair daqui. E ele não queria, entendeu? Não, tem que comprar um terreno. Eu falei, não, eu vou ficar aqui.
E cheguei aqui, e aí comprei o terreno no Ferrazópolis. Aí a mulher sempre ganha, né? Aí... num lugar muito difícil de construir, um barranco. E aí ele ficava, às vezes, ficava sempre bravo. Tá vendo? A culpa é sua, porque não sei o quê, tá tudo muito difícil. E eu dizia, não, mas vamos em frente. Sempre... Dificuldade para mim não é novidade. Não é novidade. E graças a Deus eu tive, assim, muito apoio da minha família. Esse meu cunhado, que eu vim morar com ele ainda é vivo, ele é um pai para mim, né? Assim, um segundo pai. Como é que ele chama? Geraldo. É, o Geraldo. Ele me ajudou muito. Geraldo foi um anjo. Foi um anjo. Ele é pedreiro, então ele que ajudou a construir a minha casa. Então, assim, quando ganhei para vereadora, eu já tinha minha casa pronta, acabada, casa própria, já estava arrumadinha, já tinha como é que era a casa que a senhora sonhava? Era um sobradinho, bonitinho, que eu construí, nem sonhava em ser vereadora. Ainda não era filiada em partido nenhum. Então, como é que entrou essa causa operária, PT, Lula? Como é que foi chegando isso? Então, aí, quando eu já participava das greves, porque meu marido era metalúrgico, nessa época eu já tinha voltado a ser dona de casa, né? Trabalhar de diarista e só ficar em casa. E na luta. E aí eu já conheci o Lula, daquelas assembleias grandes na Vila Euclides e tal. E aí eles se reuniram para criar um partido. E aí quando eles criaram o partido, decidiram o nome e tudo, eles viram falar da Ana do Carmo. Aí me procuraram para se filiar. A senhora e o Lula. Ah, então. Aí me procuraram para se filiar, para poder ajudar a legalizar o partido. E aí eu falei que eu não entendia de política, que eu não tinha estudo, que eu não queria. A senhora já estava fazendo política há um tempão. Pois é. Aí esse meu cunhado estava na minha casa no dia que alguns militantes foram lá. E esse militante que foi lá se chama Maurício Soares, que foi prefeito 3 vezes em São Bernardo, né? Uma pessoa muito conhecida. Ele era advogado do sindicato e falou, não, a gente quer você junto no partido e tal. Aí eu falei, eu não posso, eu tenho 2 crianças, tenho uma especial, minha luta é muito grande. Aí o meu cunhado falou, vai Ana, filia, eu te ajudo, eu fico com as crianças. Cunhado anjo. Isso, meu cunhado anjo. Aí a gente se filiou eu e ele. Ele também? Ele também, nós somos uns dos primeiros filiados do PT. E começou assim, aí depois veio as eleições, eles vieram para mim poder ser candidata, aí eu também não queria. Aí eles acabaram me convencendo, eu fui candidata em 82, perdi por 32 votos. 32 assim? Assim. Meu Deus. E de uma eleição para outra foi 6 anos, né? Aquele mandato foi mudado e tal. Aí eu continuei trabalhando com a população, veio a outra eleição em 88, eu ganhei em primeiro lugar do PT. Não, aí ela bombou, arrasou, foi a vereadora mais votada de São Bernardo do Campo da história. E foi por 4 vezes a mais votada. 4? Só isso, só 4 vezes só. Não, e tem mais, a primeira dona de casa a ser eleita para a Câmara Municipal e também aqui para a Assembleia, né? Também aqui e a primeira empregada doméstica, uma mulher que sabe viver tudo aquilo que a gente, né, conta dos outros, todas as dificuldades. E tudo aquilo que a mãe, pobre, sofredora, dona de casa, passa, né? Porque aquela dificuldade para fechar as contas do mês. E outra, com os filhos, né? E tudo que acontece é aquela mãe, só nomes, né? Tudo sobrecai sobre a mãe, né? E o filho, quando ele quer alguma coisa, um exemplo, ele nunca fala para o pai, é sempre a mãe, né? Mãe, eu queria um tênis, mãe, eu quero um boné, mãe, eu quero isso. Então a mãe é a primeira a sofrer, a ter que dizer que não dá, né? Tem que esperar por um outro momento, né? A mãe, o coração da mãe é o primeiro que dói, né? A senhora levou o coração lá para a Câmara. Então, assim, é muito sofrimento. Então, a gente sabe o que é isso, né? Então, ser mãe é uma coisa muito boa por isso, né? E passar por dificuldades, a gente valoriza muito, né? O sofrimento dos outros, né? Tenta ajudar o máximo que a gente pode, porque para evitar um pouco o sofrimento. E aí a senhora começou a trabalhar por todas essas demandas que chegavam de todos os lados. De todos os lados. E no bairro as melhorias começaram a acontecer? Começaram a acontecer. E muito forte o meu trabalho em defesa para que as pessoas tivessem uma moradia. Isso foi muito forte, né? Depois de várias conquistas,
a gente começou a trabalhar para urbanizar as favelas, para remover as famílias da área de risco. Então, assim, o meu trabalho, ele foi muito forte, né? Nesse apoio, nessa luta em defesa dessa população como um todo. E cada vez que a senhora... Eu imagino que isso também é lutar contra muito interesse, né? Não é fácil. Muito. Eu fui ameaçada de morte muitas vezes. Chegou nesse ponto? Chegou nesse ponto. Muitos empresários ir no meu gabinete na Câmara e me ameaçar, dizer que eu estava defendendo para que algumas áreas fossem urbanizadas e que eles tinham projeto de moradia, de prédios para aquelas regiões. E que eu só defendia favelado, aquelas coisas pesadas, né? E teve um dia que eu tive que falar para um empresário o seguinte, depois que ele falou tudo o que ele queria, eu falei para ele, agora se eu senta aí, vai me ouvir. Que eu sou filha da dona Joana. Aí eu falei para ele o seguinte, desde quando você mora aqui em São Bernardo? Aí ele falou, eu falei, pois se eu tô aqui desde tal ano. E quando eu cheguei aqui, meu senhor, já existia favela. Não foi eu que fiz as favelas, não foi o PT que fez as favelas. Isso já existia. E o senhor acha que esse povo agora não tem que ser respeitado? Não, esse povo tem que ser respeitado sim. E o senhor tem que baixar a bola, porque o senhor tem que ter a compreensão que para o senhor viver bem, quem está em nosso entorno tem que estar bem também. Não é assim. Aí fui explicando para ele, né, o que é, e mostrei para ele as áreas que já existiam. Vila Alcântara, Edmar Rabelo, DR, Vila Ferreira. Aí ele foi acalmando e falou, a senhora está certa mesmo. Eu falei, então, isso tudo já existia. Agora, se eu acho que pode pegar aquele povo ali, jogar na rua, ou pôr fogo, ou mandar matar, não é assim. Né? Aí ele se acalmou um pouco. Então, assim, foi muita resistência, muitos momentos de atenção, muitos momentos bons, muitos momentos difíceis. Teve um momento que eu tive que ficar fora do bairro, porque o tráfico, os traficantes não queriam que colocasse luz nas áreas públicas, não queria que abrisse as ruas. Porque tem isso também. Foi bastante pesado, né? Então, assim, mas a gente conseguiu vencer todas essas barreiras. E aí, depois, veio a candidatura para a Assembleia. Para a Assembleia. E como é que foi chegar aqui? Foi assim, na verdade, eu nunca tinha almejado a ser candidata a deputada, né? Mas, assim, depois do terceiro mandato, teve um momento de que, assim, eu falei, pô, eu vou sair candidata a deputada. Aí algumas pessoas falaram assim, não, Ana, você é louca, não dá e tal. Mas aí outras pessoas, não, vamos sim, nunca saiu nenhuma mulher daqui e tal, vamos. Aí eu saí candidata. Tinha 2 deputados na minha cidade eleitos do PT, que era o Djalma Bom e Wagner Lino. E eu saí. E aí não conseguiu eleger nenhum. Aí eu tive 25.700 e poucos votos só em São Bernardo. O Wagner teve acho que 12. E o Djalma, se não me engano, 18, uma coisa assim. Pulverizou. Pulverizou, mas eu fui a mais votada, ainda peguei a 7ª suprença do PT. E aí veio a outra eleição de vereadora, aí veio a eleição de vereadora em seguida, ganhei de novo a mais votada, o 4º mandato. Aí eu já não queria mais ser candidata a deputada. Aí, na verdade, quem me chamou e falou, não, Ana, eu quero que você venha e tal, e tal, e tal, foi o presidente Lula. Ele me chamou e falou, não, eu quero que você seja por isso, por isso. Eu falei, mas Lula, eu não quero mais, eu já estou no 4º mandato e tal, é difícil, não vai conseguir. Aí eu falei, os vereadores aqui eleitos, vários deles, citei nomes, querem ser candidato, deixa eles serem. Aí eu falei, por que tem que ser eu? Ele falou, Ana, tem que ser você, porque você é a verdadeira Ana do Carmo desde que começou, você não mudou. E eu quero que você seja e vou estar ajudando para você ganhar. Aí conversou com o movimento sindical veio apoiar e tudo, e aí eu consegui ser eleita. E aí o pedido do Lula a gente não pode negar, né? Não, e o Lula sempre esteve assim, bastante presente nas minhas atividades, sempre me ajudou muito, sempre com muito carinho, muita atenção. Como amigo também? Como amigo, uma pessoa maravilhosa que eu gosto demais, respeito muito. Tenho um carinho, eu sou uma das verdadeiras
militante, dona de casa, não como deputada, nascer. que posso dizer do coração o que é o coração do Lula. Um coração meigo, um coração, uma pessoa do bem. Posso dizer isso, assim, com muita consciência, com muita firmeza, com muita certeza. E o que ele disse era o que me deixou mais curiosa quando eu comecei a ler a história da senhora. Até coloquei na abertura. Como é que a senhora faz para manter os pés no chão, para manter essa simplicidade? Porque a tendência de quem passou necessidade, de quem passou fome, de quem batalhou tanto, é quando ganha um salário melhor, esquecer tudo isso, colocar uma pedra, não olhar mais para trás, porque é sofrido. Mas assim, porque assim, eu não tenho assim uma explicação correta assim das coisas, tudo que acontece, mas assim, a única coisa que eu sei e que eu tenho é muita fé em Deus. E eu peço a Ele todos os dias, quando levanto, quando vou deitar, para que Ele nunca me deixe fazer nada de errado. Para que eu seja, assim, um exemplo daquilo que eu vim, daquilo que Deus me deu, daquilo que a minha mãe foi, e daquilo que o ser humano, no geral, tem que ser, né? Eu peço a Ele todos os dias, me ajude a vencer as batalhas, me ajude a resolver as coisas que tem pendente, porque eu trabalho com a população muito pobre, então todo dia tem demanda de hospital, todo dia tem demanda de uma ambulância, para levar para uma pessoa para fazer quimioterapia, radioterapia, tem demanda da Previdência Social, que os médicos dão alta muitas vezes para as pessoas em fase terminal. As pessoas chegam para mim e falam, olha, Ana, ele falou que a culpa é de vocês, que a culpa é do Lula, a culpa é da Dilma, não sei o quê. Não tem nada a ver, mistura tudo, porque é um profissional que está lá contratado, que tem a senha, que tem o poder como médico de dizer se aquele ser humano está doente de fato ou não, né? Em muitos casos, a gente não consegue dar conta. Quando a gente consegue ter um horário, consegue, às vezes, achar o responsável para a gente poder brigar para ajudar aquele ser humano já morreu. Então, essas batalhas, essas lutas que a gente tem, você tem que levantar e pedir a Deus para te dar força, para você e sabedoria, para você conseguir resolver essas demandas, porque são demandas sérias, são demandas que as pessoas têm emergência de resolver, né? Igual esses dias mesmo, eu estava com um caso que a gerente já resolveu para mim, porque tem muito erros, a tecnologia, ela é muito boa, mas nem sempre tem falhas também. Um senhor que ele tinha 20 anos de contribuição e o sistema constava que ele estava zerado. Da aposentadoria. Da aposentadoria. O médico deu para ele logo de cara 1 ano, porque ele está com câncer, e se ele dependesse da advogada para entrar com o processo, fazer toda aquelas contagens, e que é tão difícil de entender. Preparar o quinis dele na Previdência e tal, para ele receber, talvez ele não iria conseguir, né? Então é demanda desde a de saúde até a aposentadoria. Até a aposentadoria. Aí eu fui com ele na Previdência, falei, traz tudo que você tem. Chegou lá, a gerente procura, ainda bem que eu tinha os registros na carteira. Então, a gerente estava de greve, né? Tá de greve, não sei se já voltou, mas estava de greve até o dia que a gente foi lá. E a gerente falou assim, olha, eu vou demorar uns 15 dias para mim contabilizar tudo isso para o senhor poder receber. Mas logo de cara eu estou dizendo para o senhor que o médico já deu 1 ano para o senhor. E isso, ele já estava esperando a advogada há 5 meses. Puxa vida. Então, ele já recebeu os 5 meses, agora vai ficar recebendo até dezembro, está fazendo as quimioterapias. Então, assim, são assim, ações que a Ana do Carmo faz que nenhum político gosta de fazer. Porque é atendimento a uma pessoa, você atende a uma família. A maioria dos políticos gosta da mídia. Gosta da obra. Obra, mídia, né? O ser humano em si não vê muito. Então, eu faço desde a luta para as obras, para moradia, para saneamento básico, creche. No meu bairro está construindo 2 creches maravilhosas. Agora, luta nossa lá. O prefeito liberou, está fazendo mais 2 creches, a gente já tem 2. Então, assim, a gente corre atrás de tudo. Se para a obra, eu junto a mulherada, vou lá falar com o secretário, vou falar com o prefeito. Não tem crise, entendeu? Tá aí para trabalhar, né? O trabalho do deputado não é aqui na Assembleia só, né? O trabalho, ele é como um todo, né? Naquilo que você acha que você pode fazer, que você consegue fazer, que você quer fazer, né? Então...
Deputada, muito Um pouco obrigada assim. por esse depoimento, por essa aula de compaixão com o ser humano, que eu acho que é isso que tem faltado muito, né, no mundo de hoje. Eu que te agradeço por essa oportunidade e estou à disposição, tá bom? E agradeço muito a Deus por tudo. Obrigada. E tomara que as donas de casa, as empregadas domésticas e todas as mulheres que tenham Levante a cabeça, levantem a cabeça e vão embora. Vamos embora, vamos voltar. Obrigada. É isso, o Autorretrato fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.